feliz aqui por duas razões. A primeira razão é que eu falei com o pessoal da Carioca que, embora eu, né, conheça o Orbilho bastante, que se vocês não dessem nada para a gente comer, que eu os levaria na vacaria. Então, quando eu cheguei ali e vi as cadeiras, eu fiquei muito alegre, né? É 110 cada rodízio, deve ter umas 20 pessoas, eu teria que pegar com você emprestado, né, Orbilho? Como sempre faço, eu não pago, né? Uns 3 mil reais para poder bancar, né? Então, fiquei alegre porque não vou precisar, né, fazer esse investimento, né, em vocês. Eu estou feliz porque desses 32 anos, pelo menos 15 anos eu participei, né, desde que eu conheci o Orbilho, pastor Orbilho, há muito tempo, né, a gente teve o privilégio de estar aqui com ele em alguns momentos. O pastor Orbilho, todas as vezes que eu tenho oportunidade de fazer referência às pessoas que Deus usou para me abençoar, eu gosto de fazer. Tem uma música do Caetano Veloso, cantada pela sua irmã Maria Bethânia, chamada O Côncavo e o Convexo. Essa música foi feita para responder a um jornalista chamado Paulo Francis, que morava em Nova York e criticava a cultura brasileira, principalmente dos baianos, né? Então, o Caetano compôs essa música, dizendo assim, quem não conhece a novena de Dona Canoa, quem não conhece um acarajé, quem não conhece a praia de Copacabana, não pode falar de cultura brasileira. E aí ele estava lá, na Itália, né, vindo os carros do Saara com aquelas poeiras, a música começa com isso, e faltava um pedaço da música. E aí a esposa dele falou assim, não tem aquele jogador do Bahia, tal de Bobô? Aí ele pegou, quem não amou a elegância sutil de Bobô? O pastor Orbilho e a Rosinda são de uma elegância ímpar. Eles tinham uma mesa muito grande que nós tomávamos café lá, né? Horas e horas, horas e horas, e é maravilhoso. E eu e o Orbilho fomos companheiros de uma turma de mestrado durante 3 anos em São Paulo. Nós íamos uma vez por mês, né? E a Quarta Igreja Batista de Macaé pagava a minha passagem e pagava o meu curso. E comida eu tinha que me virar. E para quem viaja sem dinheiro, o pior sofrimento é quando o ônibus para no Oásis de Grau. Porque na lanchonete da esquina, o pão de queijo é R$1,70, no Oásis é R$20. Então eu ficava arrasado, mas o motorista parava no Oásis de Grau. E eu duro. E todo mundo cuidava de mim, mas o Juarez era espalhafatoso. Vão lá, Noel, que eu vou pagar, todo mundo cuidava de mim. Era espalhafatoso. Mas tinha dia que ninguém falava nada. Eu se assentava aí sem dinheiro, mas acreditava que alguma coisa ia acontecer. Daqui a pouco passava aquela pessoa, devagarzinho, falava nada, de uma elegância. E quando ele sabia que eu ia viajar para algum lugar, para pregar, quando eu olhava na minha conta, tinha alguma coisa. Ele é elegante para dizer não, elegante para dizer sim, elegante para ajudar, pelo menos na minha experiência, né? Sempre foi muito elegante nos meus momentos de vida, né? Rosina também uma elegância sutil, né? Não de Bobô, mas do Orbilho e da Rosina, né? E a gente precisa se apaixonar pela elegância, essa sensibilidade aflorada de estreitar relações, né, de uma forma pura, plena, até ingênua, né, lúdica, enfim. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, né? Aqui tem uma galera, todo mundo me conhece aqui, todo mundo da antiga, né? Tem os pastores, Rogério, Leandro, Rafael. Eu também estou com o pastor lá, o Alain, né? Quando vocês quiserem alguém para pregar melhor do que todos nós, chamem o Alain, pastor Alain. Aquele, não pode falar negão, mas aquele negão lá, grandão, né? Que ele não vai me denunciar, não, pode ficar tranquilo, né? E também a Igreja Batista Carioca, que está toda aqui. Nós somos uma igreja de 20 pessoas e não queremos mais, a gente nem colocou letreiro. Cuidar de 20, né? Lá a gente se autocuida, né? Mas assim, não sei como que alguém pode ser pastor de 300 pessoas. Como é que faz isso? Não sei, né? Então, nós temos 20, frequentam 10 e estamos felizes, né? Numa coinonite aguda interna. Fique de pé, carioca, aí, por favor, né? Para o pessoal olhar para você, ver como vocês são bonitos, né? Acho que nós estamos todos aqui. Tá alguns irmãos que não estão, né? Obrigado. Obrigado. Eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel 37. Eu vou me guiar pelo tema anual de vocês. As imagens, só aguardar e eu sinalizar, tá? Que é o tema anual de vocês, Vivendo a Fé e Semeando Esperança, né? Me parece
uma proposta muito ousada, viver a fé e semear a esperança. Duas coisas, duas atitudes completamente paradoxais e difíceis de serem realizadas. E a partir desse tema de vocês, eu vou desenvolver aqui uma fala nessa noite, para agradecer a Deus por essa data tão especial. Ezequiel 37, texto muito conhecido. A minha oração é que eu não diga nada que já disseram nesse texto, isso é impossível, né? Mas eu vou tentar dizer o que ninguém ainda disse. E isso é uma pretensão minha, não sei se vou conseguir. Claro que não é uma pretensão minha, mas eu peço ao Espírito que me ajude. Tá? O verso 1 diz o seguinte: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E me levou de um lado para o outro, vão guardando os detalhes, me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam sequíssimos ou muito secos. E ele então me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês. Os ossos estão lá ouvindo, tá? E vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e cobrirei-o com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um batuque, uma escola de samba, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhes: assim diz o soberano, venha dentre os 4 ventos ao espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, o espírito entrou neles e eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. Coloca, por favor, a primeira imagem. Eu só quero que vocês pensem com vocês. O que vocês estão enxergando? Não precisa dizer não. Tá? Cada um vai olhar e vai olhar para a imagem e vai dizer para vocês: estou enxergando isso. Tá? Coloca para mim, por favor. Está dando para ver? Acho que tem uma questão aí da... Está dando para ver? Não, né? Apaga, por favor. Isso é uma comunidade, um condomínio no Rio de Janeiro, conglomerados de negros, nordestinos, pobres, prostitutas, leprosos, etc, etc, etc. Coloca, por favor, a outra imagem. Vocês estão enxergando aquilo ali, né? Apesar da falta de luz. Por favor, a outra. Nunca fale morador de rua. Isso é crime. É habitante temporário de rua e estarão lá até o momento que nós formos lá tirar, não dar comida, tá? Dar comida a quem está na rua é crime, porque você deixa a pessoa lá na mesma situação. Não muda o status quo. Né? Então, a gente tem, hoje, nessa chuva, em Itaboraí, né, eu fazia trabalho com um amigo, a gente ia muito no restaurante de R$1, e eles chegavam quando abria, e chegavam quando fechava com a garrafa PET para guardar para a noite, a gente se sentava para conversar com eles. E as empresas davam comida, as igrejas, eles tinham um calendário metodista, batista, e ficavam ali. Então, a gente tem aí muitas pessoas nesse relento, estão enxergando aquilo ali. Pode colocar, por favor. Aí, criaram uma palavra terrível, abaixo da linha da pobreza. Ser pobre já é uma imposição social da distribuição injusta de renda. Abaixo da linha da pobreza é catar lixo. E não é catar sozinho, não, é catar competindo com outras pessoas. Ali nós temos um lixão. Deu para enxergar. Pode avançar? 90% da população carcerária está aguardando julgamento, é negro, pobre, que não tem o ensino médio. Superlotação de presídios. Nós enxergamos. Pode avançar? Ali, a gente está enxergando uma imagem de um vale cheio de ossos. Enxergamos, porque enxerga quem não é cego.
Avança, por favor. Aí saiu o nosso tema. Uma visão extraordinária num lugar esquisito. Se você enxergou a imagem e falou, isso é uma prisão, isso é uma favela, isso é um lixeiro, você só enxergou. Aí você pode esquecer a fé, a esperança, a mudança. Então, a questão principal é perguntar o que é visão. Visão é uma capacidade dada por Deus de enxergar e de visualizar o que ninguém está vendo. É olhar para essas necessidades sociais, espirituais, etc., etc., e olhar além disso. Olhar uma realidade futura, esperançosa. Isso é uma visão. Esquisito é aquilo que não é dentro de um padrão de normalidade, o diferente. Aliás, como tem crente esquisito, né? Não toma banho, não corta cabelo, fala errado, né? Carrega uma Bíblia das mais antigas. Né? E extraordinário é aquilo que sai do ordinário, é aquilo que surpreende, é aquilo que está para além. Então, uma visão para além da realidade do lugar que você está enxergando, que é esquisito. Eu vou repetir. Uma visão para além da realidade, já que ela é extraordinária, além daquilo que você está enxergando. E aí, coloquei aqui alguns exemplos bíblicos. Primeiro, Joquebede. Nasce Moisés, tem um edito do faraó de que todas as crianças deveriam morrer. Um contexto de escravidão, de sofrimento e de morte. Mas o texto fala que Joquebede viu que Moisés era um menino diferente, e por isso, não temendo a ordem do rei, guardou Moisés. Uma visão extraordinária sobre o seu filho num lugar esquisito. Se você não olhar para o seu filho nesse tempo e ver como alguém diferente, ele vai ser mais um na fila, eu não posso falar a palavra. 77% da moça que é criada sem pai engravida na adolescência. 83% do rapaz que é criado sem pai entra no tráfico. Só que essa moça engravida do rapaz que entrou no tráfico, vai morrer e vai ser preso. Então, a cadeia alimentar é alimentada pela própria cadeia alimentar. Isso é a nossa realidade. Isso é o que a gente enxerga. Então, Joquebede viu que Moisés era um menino diferente. E por causa dessa visão que ela teve sobre Moisés, e ele era mesmo, está aí a história, ela não temeu a ordem do rei. Falou, meu filho não vai ser mais uma bucha. Mas, obrigado, tá? Que Deus coloque na sua coroa mais uma pedra. Topázio, berilo, sardônia, calcedônia, né? Na minha, coloca de pedra. É porque ela já conhece e ajuda a gente a benção, né? Joquebede. Eu fico pensando nessa questão da visão do pai, lá no Seu Francisco, quem viu o filme Os Filhos de Francisco. Ele sonhava tanto que os filhos fossem cantor, que ele quebrava o ovo e empurrava a goela abaixo dos filhos para que eles pudessem cantar bem. Thomas Edison, que não aprendia na escola, era autista, espectro 2, eu vou ensinar o meu menino em casa, e Thomas Edison. Então, quem tem que ter uma visão diferente dos nossos filhos somos nós, a sociedade não tem. Depois, como dizia Leonardo Boff, não importa o ovo se o ninho é de águia. Depois Moisés, trabalhando lá de favor para o seu sogro, mais um dia de rotina, de trabalho, a sarça era equivalente ao pé de galinha, aquele mato que não serve para nada, e todos os dias havia combustão no deserto, aquele mato pegava fogo, e Moisés um dia olha e vê uma coisa esquisita, uma sarça pegando fogo. E ele olha para aquilo ali, e ele olha e percebe que tem algo extraordinário, que era a sarça não se consumia, ou seja, era uma teofania. Deus se apresentando a Moisés para fazer o chamado em forma de pé de galinha. Uma visão extraordinária, numa teofania esquisita, num lugar esquisito e numa árvore esquisita. Mas ali, naquele momento, Moisés percebeu que era uma sarça, que ela estava em combustão, mas que havia algo extraordinário. Ela não se consumia. O fogo não conseguia destruir. Depois, Elias está no riacho de Querite, e ele ora para não chover. E aí, como resultado da sua oração, o riacho secou.
Cuidado com a sua oração. Ah, Senhor, me dá mais fé. Ele pode te dar uma doença para você ter mais fé. Então ele falou, Senhor, não faz chover. Aí secou o riacho. E Deus falou, vai para Serepta. Elias falou, poxa, agora eu vou para um lugar bom, vou lá para Barra. Estou saindo de Itaboraí, estou indo para Barra. Quando ele chega em Serepta, comendo fezes, comendo a cabeça de animal, pessoas, né, comendo a outra, uma miséria, e ele chega e vê uma viúva, que se não bastasse, essa mulher ainda é viúva, e fala, faz uma comida, ela fala, olha, mas eu não tenho nada, eu vou comer e vou morrer. Interessante que Elias não foi impactado pela primeira impressão. A primeira impressão nunca deve ficar, a não ser que você só enxergue o que está à sua frente. Ele falou, não, vai lá e faz um bolinho, e o texto fala que durante 3 anos eles comeram, né, na vacaria da época, sem faltar comida. Uma visão extraordinária, numa circunstância, num lugar esquisito. Você sabe quem foi o primeiro homem a ver Jesus no Antigo Testamento? Nabucodonosor. Eles falaram, que negócio é esse? Não foram 3 que foram jogados na fornalha? Eu vejo 4 e um semelhante ao Filho do Homem. Então ele olha para aquele fogo e vê Jesus. E ele fala, esse 4º homem é como o Filho dos deuses. Uma visão extraordinária num lugar esquisito. Moisés manda 12 homens olharem a terra. Eles voltam. Todos enxergaram a mesma coisa. A terra é bela, trouxeram um cacho de uva do tamanho de um bezerro, e os inimigos são fortes. Todos enxergaram a mesma coisa, mas 2 falaram assim, vamos, porque o Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, nós vamos tomar a terra. Os que enxergaram só o que viram, não vamos não, porque nós vamos ser engolidos. E aí nasce a síndrome do gafanhoto. Eles se viam perante os inimigos como gafanhotos. Todos enxergaram a mesma coisa, mas 2 tiveram uma visão diferente, uma visão extraordinária daquilo que Deus podia fazer. Eu poderia ficar aqui a noite toda citando exemplos. Por exemplo, a cruz é lugar de maldição. E naquele momento ele fala, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Engraçado que ninguém teve mais fé até hoje do que aquele ladrão. Porque ele não pede céu, ele pede reino. Na cabeça dele, Jesus ia morrer, ia vir com um governo, ia tirar Roma, e ele queria uma vaga de assessor no futuro governo de Jesus. Lembra de mim quando você colocar o seu reino. Aí Jesus fala, hoje mesmo estará comigo no paraíso. A palavra paraíso é uma palavra persa que significa jardins murados. Então, o rei da Pérsia, ele queria tomar um café com os amigos, como eu gosto de fazer, ele falou, vem cá, galera, vamos tomar um café. Aí ele abriu o portão do jardim. Jesus falou assim para o ladrão, hoje eu vou te receber pessoalmente no paraíso para a gente tomar um café. Ele olhou, mais um bandido, que era Jesus morrendo, falou, olha, esse cara é santo, esse cara é poderoso, faz alguma coisa por mim. Uma visão extraordinária num lugar esquisito. Eu poderia citar Lázaro, já fazem 4 dias. Está podre. E Jesus olhou além e falou, Lázaro, venha para fora. Eu poderia citar João na ilha de Patmos. Preso, vai morrer. Ele olha e fala assim, vejo novos céus e nova terra. As coisas velhas se passaram, acho que tudo se fez novo. Então a Bíblia está recheada de pessoas que viram o poder de Deus, a manifestação de Deus em momentos difíceis. E isso é um chute na região baixa dessa teologia da prosperidade que a gente vive hoje. De que só tem experiência com Deus se a igreja for suntuosa, se o banco for suntuoso, se isso, se aquilo, se aquilo, se aquilo. A gente está olhando na Bíblia que nos momentos mais... Sabe aquela experiência que você tem com Deus? A melhor coisa que tem é rotina. Sabe por quê? Você vai me dar razão? Amanhã, quando você acordar, abre a torneira, e se não sair água, você vai ficar feliz ou chateado? Chateado porque quebrou a rotina. Então, os milagres, muitos deles, acontecem nas coisas naturais, no dia a dia, nas coisas esquisitas. Então, o meu convite para a CIB é que dentro dessa confiança, dessa fé, dessa esperança, a gente tem uma visão extraordinária desse quadro. Eu só coloquei 4 de lá, eu poderia colocar muitos, uns 4, poderia colocar um hospital, eu poderia colocar Itaburaí.
com as suas vielas existenciais. Poderia qualquer lugar do Brasil, Vale do Jequitinhonha, norte do Brasil, Ribeirinhos. Eu não iria colocar a África. Essa ideia de missões para a África, primeiro que a África é um continente, não é um país. E a África tem a parte rica. Então, tem muitas Áfricas pobres, muitas Uganda, aqui na ampliação. Vamos olhar o texto. Verso 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que primeiro Deus dá a visão e depois mostra o lugar. Primeiro ele dá a visão, te chama. Depois ele te mostra, se vai ser no hospital, se vai ser no presídio, se vai ser aqui na CIB. Sabe por quê? Se ele disser onde é, primeiro você não vai. Todos os meus professores de doutorado faziam missões no Canadá, na Suécia, na Holanda. Ninguém vai fazer missões na Jordânia, no Iraque. Então, primeiro Deus dá a visão, depois ele fala, é aqui que você vai atuar. Então, aqui é uma visão que Ezequiel tem, são várias visões que ele tem. O Senhor pega Ezequiel pela mão e leva Ezequiel, para mostrar para ele. E o mais interessante é que essa visão acontece dentro de um contexto de sofrimento que o povo se encontrava. Aqui é um cativeiro babilônico. São 70 anos de sofrimento. Cativeiro significa escassez. E os babilônicos, eles faziam o seguinte, quando eles invadiam um povo, eles destruíam 3 estruturas pilares de uma sociedade. A primeira coisa, quando aquele país era um país que adorava um Deus, destruiu o templo, porque aí acabava com o culto. Depois destruiu os muros, tirava toda a proteção social. Depois ele separava as famílias. Então, uma nação sem culto, desprotegida e sem família, e a situação aqui, eles estão no cativeiro. E Ezequiel está junto. Então, existencialmente, espiritualmente, é um momento de muito sofrimento. Havia os medos lá de Isaías, né? Será que o Senhor se esqueceu de nós? Medo de deixar de ser uma nação forte, medo de ser exterminado e medo do abandono de Deus. Então, aqui você não tem culto, você não tem relacionamento familiar, você não tem nada. Está tudo destruído. E a visão que Deus dá a Ezequiel é lá dentro do cativeiro. Havia um bullying que os judeus sofriam no cativeiro babilônico, está no Salmo 137, de 1 a 4. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos com saudade de Sião. Por quê? Porque o judeu só cantava louvor no templo. E o babilônio disse, judeu, canta um louvor de Sião para a gente. E como ele não podia cantar fora do tempo, ele pegou a bateria, a guitarra, o tantão, o pandeiro e pendurou na árvore para poder não sofrer mais perturbação do inimigo, para cantar uma canção que ele não podia cantar fora do templo. Mas a visão foi dada ali, nessa circunstância, nesse contexto. O povo estava acabado. E a visão de restauração do povo de Israel, que é o significado dessa visão de Ezequiel, acontece no cativeiro da Babilônia. Nessa imagem que foi mostrada a Ezequiel, de um vale de ossos secos. É claro que os ossos secos ilustram a realidade daquela nação. E eu quero dizer uma coisa para vocês, esqueçam tudo que eu disse e guarde isso. Igreja, comemorando 32 anos. A visão que Deus tem para a nossa vida, ou as visões, quase sempre nos é dada nos momentos difíceis, nos momentos esquisitos, nos momentos de perda, mas nós não conseguimos perceber. Eu, se fosse Ezequiel, olharia para aquilo ali, eu ia profetizar nada. Eu ia chamar urubu para acabar de comer osso. A visão, ela só é extraordinária porque ela está além daquilo que você está vivendo. O momento é estranho, o momento é esquisito. Mas a visão, o que Deus tinha para eles de restauração, acontece no cativeiro. Acontece no mundo, na Babilônia. A Babilônia é o mundo. Não aconteceu no templo, não aconteceu em Jerusalém. Aconteceu no lugar da dor, no lugar do sofrimento. Não adianta você fugir do lugar da dor. A dor está em você, não está no lugar. Onde você for, a dor vai atrás. Aquela música da minha infância. Aonde a vaca vai, é a mesma coisa.
Depois, aqui nesse ponto, além da visão ter sido dada no cativeiro, a quem Deus dá a visão? A quem Deus dá? Eu fico olhando quando alguém fala hoje, eu sou profeta. Meu filho, profeta aqui é complicado. Os profetas aqui, normalmente, eles pregavam, ninguém acreditava, eles eram ridicularizados e terminavam mortos, porque não era muito generoso ser profeta. E é o profetismo de Israel. Deus escolhia uma pessoa e colocava o Espírito para ele falar, assim diz o Senhor. Ezequiel, por exemplo, foi impedido de sepultar sua esposa. Ezequiel tinha uma missão terrível, ele estava no cativeiro, tinha que manter o povo sem se corromper e dizer que Deus ia agir nessa situação. Continue com esperança. Mas que esperança, pastor? Se o Brasil, se a cidade está assim, continue que Deus vai agir, mas Deus vai agir quando? Esse é o profeta, desprezado, perseguido, né? Porque ele tinha uma mensagem. E eu coloquei aqui duas coisas. Você que está aqui nessa noite, você quer saber se você é um profeta de Deus para receber uma visão extraordinária? Então, a primeira avaliação que você vai fazer, vai olhar para você e vai perceber se Deus colocou um ódio no seu coração. Se Deus colocou no seu coração um ódio muito grande para você odiar tudo aquilo que Ele odeia, você odeia a injustiça, você odeia o racismo, você odeia o pecado, você odeia a injustiça. Se Deus colocou no seu coração um ódio para você odiar tudo que Ele odeia, estamos caminhando. Você odeia a indiferença. Você odeia as falas que destroem relações. E depois Ele coloca um amor muito grande para você amar tudo que Ele ama. Você ama a igreja, você ama Cristo, você ama as pessoas, você ama o Evangelho, você ama a palavra. Isso é a definição de crente, irmãos. Não é roupa, não é linguagem, não é se bebe, se fuma, nada disso. É se você odeia o que Deus odeia e se você ama o que Deus ama. Eu tenho muita tristeza quando eu vou a Niterói, que eu tenho que passar pelas pessoas invisíveis de rua, porque aquilo mexe comigo. Eu tento não olhar para eles, eles estão ali deitados, eu tento passar de lado, eu não consigo, não sei o que fazer, né? E sofro, fico indignado, mas pelo menos é melhor do que ser indiferente. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, Deus vai pegar cada um de nós pela mão nessa noite, e vai nos levar, né, para mostrar onde a gente vai desempenhar o nosso ministério, a nossa fé cristã, a nossa vocação. Segundo, pode avançar para mim ali? Pode avançar? Pode ir. Pode avançar, se você achar. Segundo, verso de número 2. Ele me levou de um lado para outro, pode ir. O segundo agora, pode colocar o segundo. Aí, parou. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número dos ossos no vale, que os ossos estavam sequíssimos. A visão é extraordinária, o local é esquisito e o passeio é estranho. Eu vim agora, trouxe os filhos da Sheila, filho, a nora e o neto. Me deixa no shopping. Nós vamos passear. Mas se ele fala, me deixa no cemitério, que eu quero passear. Que passeio estranho. A visão é extraordinária, o lugar é esquisito, e Deus leva Ezequiel para um passeio muito estranho. Muito estranho. E, quando Ezequiel caminha por esse local, ele vai fazer duas descobertas, que vai dizer que a situação era muito grave. A primeira descoberta é que os ossos eram numerosos e que estavam sequíssimos. Na antropologia, isso é pesquisa de campo, onde você vai conviver com aquele grupo, com aquela cultura, para saber exatamente como as coisas são naquele nicho. Então, quando ele vai, ele percebe que são muitos ossos e que eles estão sequíssimos.
Você já deu um passeio por aqui? Pelos lugares esquisitos de Itaboraí? E o nosso tempo, esses dias, tem duas características. A primeira é a indiferença em relação às coisas de Deus. Lembra lá de Lucas? O Filho do Homem virá como foi nos dias de Noé. Estarão casando, comprando, vendendo. Não é errado casar, nem comprar e vender, mas não estão nem aí. Noé ficou tantos anos falando, ninguém, diferente. Diferente. Esse dia eu fui, agora eu não faço mais que a minha igreja é uma igreja, não sei se a gente é próximo da igreja bíblica, mas assim, eu entendo que a gente é muito próximo da igreja bíblica, então não preciso perguntar nada a ninguém, nem aconselhar ninguém, nada disso. Mas na igreja que eu trabalhei, eu fui perguntar ao irmão, por que você não veio de manhã? Ah, pastor, eu fui lavar o meu carro. Pô, lavar o carro é legal, né? O cara era professor da EBD. Eu acho que hoje a gente nem tem culto de manhã para você lavar o seu carro, a gente não tem nada de manhã. Só tem 2 reuniões, porque a vida cristã tem que ser fora, os cristãos têm que ser cristãos em qualquer área que tiver. Mas se você for colocar na balança, lavar o carro e ir para a EBD para dar uma aula, há uma distância muito grande. A outra característica do nosso tempo, Jesus falou em Mateus 24, 12, que por aumentar a iniquidade, a maldade, o amor de muitos se esfriaria. E é como se o amor fosse aquele quadrado ali, que a maldade vai apertando ele no canto. O amor não iria acabar, iria esfriar. E o que é o amor? É o que está em 1 Coríntios 13. O amor é paciente. Então a gente vai ter cada vez mais o que quando o amor diminui? Menos paciência, menos altruísmo, mais inveja. Quando o amor diminui, deixa de existir tudo aquilo que o amor é. Então o mundo é agressivo, violento, né? Misógino, homofóbico, tudo que... Então a gente tem essa característica do nosso tempo, é só a gente dar uma voltinha, dar um passeio, né? Então quase sempre nós temos a visão, sabemos onde é o local, mas não conhecemos as reais necessidades daquele local. Nós temos a visão, temos o Evangelho, sabemos onde Deus nos quer, mas não conhecemos as reais necessidades daquele lugar que Deus nos deu a visão e nos quer lá. E aí a gente cai em 2 equívocos. O primeiro equívoco é que nós estamos dando emprego, prosperidade financeira, comida, roupa, mas o povo continua vazio. Tenho trabalhado com a questão de suicídio por causa da saúde mental, e quando a gente vai fazer as palestras, a gente coloca os gráficos mundiais. Então, os países pobres da América Latina têm um índice de suicídio elevado, mas não comparado à Suécia, Canadá, Holanda e Suíça, é pequeno. E aí, quando eu estou fazendo a palestra, eu falo assim, aqui no Brasil, a gente acredita que o dia que tiver educação, emprego, que a gente está bem. Eles têm tudo, eles têm educação, têm saúde, têm emprego, não tem nenhum problema financeiro, conseguiram tudo que pode se conquistar com os bens materiais, e se matam. Aí tem um autor chamado Fyodor Dostoiévski que vai falar assim, dentro do homem tem um vazio muito grande, que só pode ser preenchido por um Deus grande. Nada na matéria satisfaz os desejos da existência humana. Então a gente está dando emprego, comida, prosperidade, mas o povo continua vazio de Deus. Estamos dando pão da terra em vez de pão para o céu. E a segunda é que nós nos acostumamos aos problemas e sofrimento das pessoas e não percebemos mais isso. É o chamado processo de psicoadaptação, em que a gente, de tanto ver a miséria, nem acredita que Deus pode fazer mais nada. Eu sempre conto, porque isso é verdade. A minha turma do Seminário do Sul, a turma antes de mim, criou um trabalho chamado Madrugada do Carinho na Tijuca. Tijuca é um bairro da Zona Norte de classe média alta. Eu morava lá no seminário, eu ia comprar uma batata baroa, eu não conseguia comprar, porque era R$20 uma batata. E eles saíram de madrugada, entregando folhetos. Aí chegou numa pessoa de rua e a pessoa empacou, não queria o folheto. Aí o meu amigo Bruno falou assim, não, receba esse folheto.
esse folheto tem uma mensagem maravilhosa para a sua vida. Aí o habitante de rua falou assim, qual é a mensagem? Esses habitantes de rua desse nível são pessoas que tiveram um problema e estão ali. Aí Bruno falou assim, a mensagem é que Jesus é o pão da vida. Aí ele falou assim, moço, me dá um Jesus com manteiga que eu estou morrendo de fome. Eu não sei onde tem tal de almário, a gente quer ganhar alma. Alma sem corpo é fantasma. Não está nem preocupado se o cara sente frio, ele quer a alma do cara. Né? É uma indiferença, uma coisa terrível. E a gente se acostumou com isso. Quer ver a igreja ficar doida, é só chegar o bêbado. A gente não sabe o que faz com o bêbado. Se a gente expulsar o bêbado, o vizinho ver, vai falar. A gente, quando chega qualquer coisa, a gente fica desconcertado, porque a gente não está preparado para o acolhimento dessas pessoas. Eu estava numa igreja trabalhando com o pastor e falei assim, Noel, fale sobre sexualidade. Larguei o aço. Chegou um domingo de noite, sentam duas moças aqui desse lado esquerdo. Preguei, elas falaram assim, quero falar com o senhor. Eu falei, beleza. Aí o pastor que eu trabalhava ficou me olhando, desesperado. Aí ele tentou acompanhar a conversa, mas eu não deixei, eles queriam falar comigo. Aí fui conversar e falei assim, nós somos casadas, isso já tem 10 anos. Nós moramos no final daquela rua ali, lideramos um centro espírita que tem ali, mas nós gostamos da sua mensagem, nós vamos voltar domingo. Aí ele me chamou. O que foi? Eu falei, olha, a partir de hoje você vai parar de falar sobre isso, porque vai encher de pessoas assim, e o que eu vou fazer? Eu falei, fala da graça, fala do amor, fala da misericórdia. Lá na quarta igreja, uma moça que era prostituta, a prostituição era lá perto da Barra, ela era dali, ela começou a frequentar a igreja e se converteu. Passaram-se uns 3 anos, ela era da União Feminina, descobriram que ela tinha sido prostituta. Aí as irmãs começaram a impedir os maridos de chegarem perto dela, começaram a se afastar. Ela falou, pastor Aécio, eu vou voltar para a minha vida porque lá eu sou mais bem acolhida. Então, nós nos acostumamos ao sofrimento humano, e já disse, várias pessoas disseram muitas coisas sobre isso. O Luther King tem uma frase maravilhosa, a violência não é resultado do ódio, mas sim a ausência da compaixão, da misericórdia. E essa compaixão de Jesus, esse sentimento de pesar que você tem quando vê alguém assim. Então, como a gente dizia na capelania, quando você vê alguém sofrendo na rua e você não sente nada, o doente é você, não é ele. Então, nós queremos cuidar das pessoas, dos gabinetes, né, das salas. Né. A gente quer cuidar das pessoas sem se envolver com elas, mandando oferta. E como disse Stott, a igreja é o único organismo que não existe para o benefício dos seus membros. Quando a igreja fica só se beneficiando, ela é autofágica. Né? Então, a minha pergunta é, você tem passeado pela comunidade? Nas vielas de Itaboraí? Quais são as necessidades? Ou você chegou lá e viu e enxergou o que está ali e não viu que Deus pode agir além daquilo que está ali? Terceiro, verso 3. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos podem tornar a viver? Coloca, por favor, terceiro. Terceiro. É só bater aí. A visão é extraordinária, o local é esquisito e Deus também é esquisito. E Deus também é esquisito. Esse Deus que nós colocamos numa lâmpada e programamos não existe na Bíblia, não. A visão é extraordinária, o local é esquisito e Deus também é esquisito. Olha a pergunta que Deus faz para Ezequiel. Filho do homem, por acaso esses ossos podem reviver? Isso é pergunta que alguém faz a alguém? Cibe de Itaboraí, por acaso podemos acabar com a desigualdade social em Itaboraí? É a mesma coisa. Isso é pergunta que se faz. Coisa esquisita, né? Tipo assim, como é que está aí a igreja? Está com o dinheiro em caixa? Já trocou o ar? É por isso mesmo. Né? Por isso mesmo. Qual a resposta que a gente daria? Poderão viver esses ossos? Do ponto de vista humano, nenhuma chance.
Nenhuma chance. E quando nós olhamos para Deus a partir dos nossos conceitos, Deus se torna esquisito. Por exemplo, Jesus está ressurreto. Nunca consegui, na teologia, dizer o que é um corpo ressurreto. Ao mesmo tempo que ele passa numa porta, o cara toca e identifica o escravo. Então não dá para... Corpo ressurreto e corpo glorificado, até hoje não consegui. Já esmiucei muito. Jesus chega e fala assim, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a todas as nações. Todo aquele que for batizado. E ali tem 11 pessoas, algumas mulheres, assustados, acuados, porque ele tinha morrido e o Império Romano estava coçando. E aí, quando ele falou assim, ide a todas as nações, Pedro tocou João e falou assim, deve estar louco. Jesus nunca foi a Roma, Jesus nunca foi à Grécia, foi ao Egito fugido. O lugar mais longe que Jesus foi Tiro, 180 km. Se ele morasse em Itabaraí, o mais longe que ele foi Casimiro de Abreu. Nunca foi Antioquia, Alexandria. Ide e pregar o evangelho a todas as nações. Aí Pedro falou assim, será, João, que ele sabe que o poder o matou? Que nós não temos dinheiro, não temos força política, não temos nada. Nós somos de uma aldeiazinha de 5 km. E essa era a igreja que Jesus tinha na cabeça. Mas se sou eu e chego lá, eu falarei assim, vocês são frouxos, traidores, vocês me abandonaram, medrosos. Eu não falei que eu sou Deus, como é que vocês estão acuados? Ele falou, são vocês, os que negaram, os que fugiram, os que estão com medo, os que estão acuados. São vocês que vão levar o evangelho a todas as nações. Olha a visão. Esses dias um pastor me ligou, falou assim, Noel, vamos numa ilha na Antártida, lá perto da Argentina. Vamos juntar um dinheiro para ele. Eu falei, por quê? Lá tem 17 crentes. Eu falei, quem evangelizou? Ele falou assim, eu não sei. O evangelho chegou, saiu do Oriente e foi para o Ocidente. O evangelho basicamente chegou quase todas as nações. Nós estamos aqui. Porque a igreja que Jesus tinha na cabeça era uma igreja imparável, era uma visão extraordinária, num momento esquisito, num contexto histórico esquisito. Nós estamos aqui. Isso é a visão, né? Deus é tão esquisito que ele vai nascer rei no curral. Deus é tão esquisito que ele começa seu ministério na Galiléia, o lugar mais pobre de Jerusalém. Deus é tão esquisito que quando ele vai se comparar a um homem, ele se compara a Davi, um adúltero. É claro, esquisito dentro do nosso conceito de Deus. Deus é tão esquisito que confia a nós, pecadores que estamos aqui, a nobre missão de pregar o Evangelho. Eu jamais faria isso. Deus é tão esquisito, que Ele nos fez, nós fugimos dele no pecado, nós o matamos, e ele gosta tanto desse tal de homem que ele foi morar na gente. Eu jamais moraria em mim, piorou em vocês. Mas Deus mora em nós. É muito esquisito, irmãos. Muito esquisito. E quando vai morrer, decide morrer na cruz. Que para o grego é loucura e para o judeu é escândalo. E Ezequiel fala assim, o Senhor sabe, né? O Senhor sabe. E ele então vai no verso 7. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Quando Deus parecer esquisito na sua vida, faça conforme Ele mandou. Ezequiel fala assim, tu sabes, eu vou fazer.
O seu pedido é muito esquisito. Nem sei o que o senhor quer com essa visão. Quer dizer que eu não sabia que era para restaurar Israel no momento. Mas ele fala no verso 7, eu profetizei conforme a ordem recebida. E imediatamente as coisas começaram a acontecer. Então, quando Deus parecer esquisito na sua história, na sua vida, faça o que ele mandou. Lembra dos discípulos que confundiram Jesus com fantasma? Jesus poderia ter ido de encontro aos discípulos nadando, de jet ski, de barco. Ele foi de uma forma ainda nunca vista, foi andando sobre a... Deus vem sempre de uma forma que você... diferente da forma como você concebeu a chegada dele na sua vida. E aí parece esquisito. Deus é tão esquisito que fala que o amor dele excede toda a capacidade de entendimento. Está me chamando de burro. Se o amor dele excede a minha capacidade cognitiva, logo eu sou um burro. E a outra, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu penso, sinto, imagino, intento, sonho. Isso é uma coisa louca, irmãos. E a paz de Deus é tão esquisita que ela excede todo entendimento. Me chamou de burro. Quando eu sou burro, Deus é Deus. A Bíblia é esquisita, irmãos. A Bíblia é esquisita. Quem vai pregar o Evangelho são os anônimos. Quem vai sustentar uma multidão é um garotinho. A menina que evangelizou Naamã não tem nome. E assim vai. Né? E assim vai. Já estou gastando tempo, deixa eu fechar aqui no verso 11. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu. Não havia mais esperança e não havia mais fé. Certo? Então coloca para mim o último, por favor. Para uma visão extraordinária, num lugar esquisito, uma mensagem de vida. Para uma visão extraordinária, numa sociedade esquisita, num mundo esquisito, num diabo esquisito, num Deus esquisito, uma mensagem de vida. Ô, Bílio, nós fomos muitos retiros batistas, hoje eu já não vou mais, que eu protesto com algumas coisas. Eu estava lá uma vez e um pastor falando assim, ontem de noite eu bati muito na minha igreja. Bati. Ele acha que cajada é para bater, cajada é para dizer assim, eu bati muito na igreja. Aí o pastor Xavier, que faleceu de câncer, falou assim, engraçado, as pessoas apanham a semana toda na sociedade e vão lá para você bater mais? Ele disse, meu amigo, o púlpito é lugar de proferir graça. Isso aqui é lugar de proferir esperança. Isso aqui é de mostrar, lugar de mostrar uma realidade ruim. Falar, olha, há uma coisa extraordinária além desse caos que a gente vive. Isso aqui é lugar de vida, irmãos. Isso aqui é lugar de proferir perdão, misericórdia, cura, recomeço. É tudo esquisito. Mas a visão é extraordinária e a mensagem nossa é sempre mensagem de vida, independente do contexto que a gente tem se inserido. O povo falou, nossos ossos estão secos, nossa esperança se acabou, nossa alegria se acabou, né? Não tem relacionamento. E aí, quando ele profetiza um ruído teofônico, os ossos se reúnem, o espírito entra, a pele, quase uma fisioterapia completa. E aqui, meus irmãos, nesses 32 anos da CIB, Ezequiel representa a igreja verdadeira com a mensagem verdadeira. A mensagem da igreja é a mensagem de vida em Cristo Jesus. Amém? A vida em Cristo. Como disse Boff no seu livro Jesus Libertador. A palavra utopia significa que não existe em lugar nenhum. Boff vai falar que em Jesus só existe utopia. Não existe essa palavra utopia, mas é um contraponto à utopia. Já que utopia não existe em lugar nenhum, em Jesus só existe utopia. Em Jesus tudo é possível existir. Em Jesus sempre onde há morte pode ter vida, onde há desesperança pode ter esperança. Em Jesus tudo é utopia. Essa é a mensagem. E a mensagem da igreja, da CIB, é dependência total de Deus. A obra foi de Deus, diz Ezequiel. O Espírito foi Deus que soprou. Ezequiel foi Deus que deu a visão. A obra é de Deus, é dependência. A gente está fazendo 32 anos hoje, claro, tivemos os nossos esforços, mas porque Deus cuidou de nós. Deus quis que assim fosse.
E eu fico muito triste vendo pessoas se colocando num lugar que não é delas. E eu quero dizer nessa noite, não existe autolibertação não, tá? Não existe autobatismo, não existe autorressurreição. Se você for liberto, só se Jesus te libertar. E dependência radical, mensagem de vida para quem está morto. Eu cresci na roça. Meu pai trabalhava muito, minha mãe costurava para fora, para nos sustentar, 3 filhos homens. E a gente ia muito na venda comprar mortadela e ovo para fazer fritada. Minha mãe botava cebola, a gente comia muita fritada, né? E a nossa alegria era quando passava um carro e falava assim, eu troco o pintinho por garrafa e lata velha. A gente catava tudo que era velho de garrafa para trocar por pintinhos. Essa é a mensagem do Evangelho. Aí a gente trocava por pintinho, mamãe criava as galinhas, matava para a gente comer, chocava as galinhas. Essa é a mensagem do Evangelho. Você e eu, nós éramos pedaço de lata, pedaço de arame farpado. Nós éramos zinco. E aí Jesus veio e deu vida. A gente entrou com o lixo e ele trouxe a vida. A gente era garrafa velha, o Evangelho é a vida, é a mudança, é a transformação. Porque nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Mas Deus, que é rico em misericórdia em Cristo, nos deu vida e vida plena. A mensagem da nossa igreja, da CIB, a mensagem da igreja nesse tempo tem que ser mensagem de vida. Mas isso só acontece quando a visão é extraordinária, mesmo que o lugar seja esquisito, a gente tem que sempre confiar e anunciar a mensagem de vida. A visão é extraordinária, Itaboraí é esquisito. Você tem passeado pelo local? Você, Ezequiel, essa igreja tem a mensagem. Então eu quero dizer nessa noite, se o seu bairro está esquisito, profetize vida. Se a sua casa está esquisita, profetize vida. Se a sua igreja está esquisita, profetize vida. Se o posto de saúde está esquisito, profetize vida. Se o governo está esquisito, profetize vida. Olhe e veja, tenha uma visão além do caótico, do caos. Isso já basta. Por isso que é o tema da igreja, né? Vivendo com fé e semeando esperança. E o que me faz ainda ser cristão, claro, é a graça, mas a minha paixão pelo cristianismo é porque há sempre esperança em Cristo Jesus, mesmo que tudo esteja muito esquisito. Que Deus nos abençoe. Missa louvor, por favor. O pessoal da CIB que está ajudando a gente a tocar, se quiser ir para lá, pode ir, só que lá é voluntário, tá? Lá a gente não paga, não. Aqui o pastor Bíblia, lá é voluntário.